fazer a mesma brincadeirinha inicial, se ligou. Então, aqui, ΔΦ, né? Aqui o RI, aqui o Q sobre C, o LDI dt. Beleza. Então virou uma equação de novo, né? Escreve aqui em termos do Q, né? Virou uma equação tipo de um oscilador, só que qual é o fator que cria a resistência, né? Aqui é I, então aqui é um termo de dq dt, um termo de velocidade. Então é um termo de dissipação. Então isso virou um oscilador amortecido e com ΔΦ, né, forçado, né, com a força constante. Então é um problema de física 1, ou mecânica, sei lá. Um oscilador amortecido com uma força constante. Então, primeiro a gente pode ver aqui qual é a solução particular. A solução particular aqui é constante, que dá zero, que é igual a isso. Cortou aqui o C ΔΦ. Aqui agora eu não errei, botei o L e o L. Agora o que interessa mesmo é a solução homogênea, que é aqui igual a zero. Então, resolver essa equação. Como é que você resolve isso? Essa equaçãozinha é uma equação de segunda ordem com coeficientes constantes. Então a solução é exponencial. Eu tenho exponencial de um fator, chama de gama t. Então eu tenho que subir quem é gama. Então é só jogar isso na equação, né? Você vai chegar numa equação quadrática para gama, equação característica. Então vai derivar duas vezes, vai aparecer gama quadrada. Derivou uma vez gama, e aqui era o que ficou isso. Resolveu, né? Então aqui é menos b sobre 2, mais ou menos. Aqui é b ao quadrado, que eu tirei aqui fora, né? Menos 4ac. Então eu já tirei esse cara fora e ficou assim. Só para a gente ver que você tem duas ou três possibilidades, né? Mas eu vou ignorar o fato, caso desse aqui ser igual a zero. Vamos supor quando esse cara daqui é positivo, quando esse cara é negativo. E se você lembrar, só que isso não vai ajudar muito, né? Mas 1 sobre esse LC é o ômega quadrado. Né? Então isso daqui, 1 sobre raiz de LC é ômega. Ômega é 2π sobre período, né? do oscilador, né? sem a resistência do LC. Então, aqui quer dizer que seria o quadrado de ômega, então 4π sobre o período ao quadrado. Esse L sobre R, se você voltar lá no circuito R e L, ele é a escala de tempo, né, da sua corrente, do tempo que a sua corrente demora para morrer, né, quando você tem o circuito RL. Então o L para de funcionar, vira só um circuito com uma diferença de potencial e uma resistência. Então é uma competição entre as escalas de tempo. Isso aqui eu só queria mostrar. Então você tem duas situações, né? Para que se a dissipação for grande, né? Então se a dissipação for grande, se o R for grande, então essa escala de tempo que for pequena, então ele dissipa bem rápido. Né? Bom, então se essa escala daqui de tempo ela é pequena com relação a essa escala de tempo aqui, né? Então você está dissipando rápido. Se você dissipa bem rápido, a ideia é que a escala de tempo de dissipação é menor aqui do que da oscilação. Então, digamos, ele está dissipando mais rápido, a dissipação está ganhando. Então significa que esse cara aqui é menor que 1. Se esse cara é menor que 1, essa raiz é positiva. Então a brincadeirinha é que as duas raízes ficam reais. Então você tem o que se chama de oscilador super amortecido. Quer dizer que ele não oscila. Então você mete suas soluções. Esse cara daqui, eu estou botando módulo, mas é porque os dois aqui são positivos. Não precisa de módulo. Esse cara daqui, desculpa, os dois, eu botei o módulo exatamente porque os dois são negativos. Esse cara daqui, ele é negativo porque como esse é menor que 1, esse número daqui é maior que esse número, esse mesmo número, você pode botar em evidência. Um fator menor que 1. Então isso daqui é maior que isso daqui. Então aqui tem um sinal de menos, né? Então para o sinal de menos é 2 menos e menos. E para o é menos mais, só que o menos é maior que mais. Né? Então os dois valores são negativos, quer dizer. Mas esse daqui é menos negativo, né? Então ele demora menos. Na verdade você vai soltar, esse cara vai amortecendo e a carga morre. Não tem oscilação. Agora se a parte da oscilação domina, né? Então aquele fator é maior que 1, a resistência não é tão grande, então esse cara vai oscilar, porque você vai ter a parte que vai ser, essa raiz vai ser imaginária. Né? Então aqui esse pedaço ômega barra, ele é real, né? Que eu inverti aqui. Vou ter esse 4 aqui, 4 aqui na frente. Então aqui é real e aqui tem um i. Então essa parte
imaginária é a parte que vai te dar oscilação, mas esse termo de amortecimento ele fica. Né? Então você vai ter esse termo de amortecimento exponencial de ômega t, ômega barra t, que aqui é seno e cosseno. Então esse aqui é um oscilador amortecido. Então ele vai oscilando. Então até aqui é o mesmo esquema que a gente tinha antes do LC. Eles vão transferindo energia, só que durante os ciclos, essa energia vai sendo perdida a cada ciclo, né, por causa da resistência. Então ele vai dissipando, até que no final dissipou tudo. Isso aqui é igualzinho a um oscilador amortecido. E para a gente acabar o último aqui, vamos falar de corrente alternada. Então vamos supor que você tem um circuito R, aqui com 1000L, né, mas é um RLC ligado a uma fonte, só que essa fonte ela oscila. Então aqui essa DDP é um seno de ômega t. Seria uma corrente que você está aplicando alternada, seria, digamos, criada pelo gerador lá do outro vídeo antes. Né? Então aqui vamos supor, em t igual a 0, ele ligou em t igual a 0, então eu só ajustei para que t igual a 0 ser 0 e vai. Né? Vai para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Essa correntezinha aqui de fora. Né? Então que é dado para essa DDP. Está ligado no gerador lá de corrente alternada. Então, agora é a mesma situação que a gente tinha montado, né? Só que o ΔΦ é essa tranqueira. Então agora você tem o quê? Formalmente, né, um oscilador amortecido numa fonte periódica, numa corrente que oscila. Então a questão, aqui você vai ter uma solução homogênea e uma solução particular. A solução homogênea mesmo, porque homogênea é o que não tem aqui, a gente já calculou. Então o que falta é a solução particular. Então a solução particular aqui vamos achar uma solução para essa fonte explícita. Né? Dá para resolver por função de Green. Né? Eu sei que é um bom exercício para introduzir função de Green, mas a gente não vai fazer isso. Isso é física matemática. Não dá para resolver aqui não. Meio que adivinhando, né? Adivinhando. Mas esse aqui é o método de cálculo 4. Né? Então esse aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes, não homogênea, mas essa não homogeneidade é periódica. Né? Então a ideia é que você vai botar tipo uma exponencial, a solução, só que a exponencial obedecendo a essa oscilação. Então, digamos, na matemática o cara vai botar, você vai dar um chute com Q proporcional ao seno de ômega t, ômega 2. Mas eu não vou trabalhar com seno ou cosseno, eu vou trabalhar com exponencial. Então eu vou reescrever esse cara assim. Porque como ele é linear, por que eu faço isso? Porque agora eu vou trabalhar com Q complexo, é melhor. Você fala assim, mas é complexo? É pior? Não, é melhor. Mais fácil trabalhar com exponencial do que seno e cosseno, porque derivado exponencial é exponencial. Então esse cara daqui não é o Q original, mas eu vou manter a mesma letra, esse cara aqui é Q complexo. Quando acabar a conta, eu tiro a parte imaginária. Por quê? Esse cara é a parte real e imaginária. Aqui tem a parte real mais I, a parte real mais I, a parte real mais I, né? A I é a parte imaginária. Aqui a parte real é o cosseno, e a parte imaginária eu fico com o I, é o seno. Então a parte imaginária de tudo aqui da esquerda é igual à parte imaginária da direita. A parte imaginária da direita é seno. Porque como é linear, não tem problema. Posso calcular assim e no final tirar a parte imaginária. A parte imaginária vai me dar a solução para esse seno. Até se eu quiser tirar a parte real, vai me dar a solução para a equação com cosseno. Então você acha as duas ao mesmo tempo. É mais fácil. Então vamos resolver essa equação daqui com Q complexo. Então agora como é que vai resolver? Eu vou chutar Q como um Q0 e a mesma oscilação. Ômega, mesmo ômega, esse ômega 2. Estou chamando de ômega 2 porque a gente já definiu ômega e outras coisas antes. Então esse ômega 2 é o da fonte externa. E esse Q0 é um número complexo. Então o que eu quero saber é Q0. Joga na equação, vira uma equação de segunda característica, né? Ou não, na verdade vira equação nada, vai te dar Q0 direto. Você vai derivar esse cara duas vezes, vai aparecer menos ômega 2 quadrado. Derivou uma vez, cai um I ômega 2. E por aí vai. E aqui repetiu o exponencial de I ômega 2, aqui o exponencial de I ômega 2. Cortou o exponencial, ficou isso. Jogou para o lado de lá, você tem Q0. Acabou. Então aqui você tem a soluçãozinha, só que esse Q0 é complexo. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui um pouquinho para tirar o parte real e imaginária dele. Então aqui só um comentário, repare que se a parte da resistência, né, é o cara que cria o termo dissipativo, esse termo dissipativo cria um termo imaginário aqui. Isso aqui é importante, isso aqui aparece em muitos contextos físicos diferentes. Né? Tem a mecânica quântica, lá em amplitude de espalhamento. Né? E a lógica é a mesma no sentido de ressonância. Né?
E se você não tem esse termo de dissipação, deixa eu beber uma água aqui. Bem que eu pedi uma pastilha. Então, se você não tem esse termo de dissipação, você pode jogar fora. Repara que aqui fica um pouco perigoso, né? Aqui o Q0 fica real, beleza? Né? Então a solução vira esse número daqui, tira a parte imaginária, sendo de ômega t. Né? Só que então, esse cara é amplitude. Só que essa amplitude, se o seu LC, que é a frequência do seu circuito LC, né? Esse ômega quadrado D, que é 1 sobre LC, coincidir, né? Ou seja, se a força externa oscila igual à frequência natural do seu circuito LC, esse cara explode. Né? Então você tem uma ressonância. Né? Então a ideia é que esse cara, mais próximo que você vai chegando, né? Esse cara vai chegando e vai colapsar, né? o seu sisteminha. Né? Então a existência da dissipação, ela evita esse colapso, né? Mas a ressonância ainda existe. Quer dizer, quando essa frequência é essa, aqui cancela, e essa amplitude vai ser a maior possível. Vamos supor que a resistência é pequenininha, né? Então vai ficar um número grande. Mas aqui seria uma ressonância desastrosa, né? Sem resistência nenhuma. Okay? Então vou guardar isso aqui. Agora só um comentário, vamos voltar para a situação com resistência. Né? Só para definir, né? Então esse ômega a gente já é definido, eu vou chamar de ômega R, que é um R sobre, esse R sobre L, também tem dimensão de frequência, né? 1 sobre tempo. Né? Então só para botar aqui tudo em termos de, que esse cara é o ômega quadrado, e aqui é ômega 2. Então ficou assim, né? Esse ômega R é ômega 2. Então agora, para a gente escrever melhor, é porque aqui a parte imaginária tem, esse aqui é o número imaginário, mas aqui é dividindo I, né? Então, para escrever isso na parte real e na parte imaginária, é melhor você multiplicar e dividir pelo conjugado disso. Né? Então, multiplicar e dividir pelo conjugado disso, aqui vai ficar módulo quadrado, então vai dar esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Né? E aqui, então, multipliquei por isso menos I isso. Né? Então, é isso menos I o outro. Eu só botei aqui em cima. Beleza. Então, tudo isso daqui é a parte real e tudo isso aqui é a parte imaginária. Tranquilo. Né? Só que ainda para comparar lá, para tirar a parte imaginária, tem a exponencial ainda do I ômega tio t, que tem seno e cosseno também, parte real e imaginária. Então você pode abrir tudo, tirar a parte real e imaginária, ou ainda manipular um pouco mais aqui, escrevendo isso em coordenadas polares. Ajuda. O que eu vou fazer aqui? Daqui para cá só, fiz o quê? Nada, só reescrevi, né? Então separei esse cara daqui, o I e tal. Só tirei esse fator aqui na frente. E esse número aqui, o número complexo, que está aqui dentro, eu vou chamar de Z, número complexo. E ele eu vou escrever em polar, então como módulo e fase. O que é o módulo disso? É raiz da parte real quadrada mais imaginário quadrado. Isso aqui é tranquilo. O que é essa fase? É a tangente dessa fase, é a parte imaginária dividida pela parte real. Então é menos esse cara daqui dividido por isso daqui. Então beleza. Então você pode escrever esse cara como módulo e fase. Quando você substituir o módulo aqui, repara que é o mesmo cara que está aqui sem a raiz, né? Então vai ficar isso aqui com a raiz embaixo, né? E essa fasezinha que subiu, né? Essa fasezinha eu sei o que é isso, né? Então eu tenho que saber o R, o L e o C. E a frequência externa, determinar o φ, né? Então esse φ que você vai achar por aqui, e o resto está pronto. Então aqui fica mais fácil porque esse é o Q0. Então o que é o Q? É Q0 exponencial de ômega tio t. Então esse cara daqui é o Q0. Aqui até voltando para a notação, né? O L, o C e por aí vai. Né? E aqui só para dar mais uma mexida, eu joguei esse L para dentro da raiz e tirei um ômega 2. Aqui. Então aqui eu multipliquei e dividi por ômega para tirar um ômega 2 aqui, ó, um ômega 2. Ficou ômega 2 quadrado, tirei esse ômega 2 quadrado, sobrou. Então aqui vai ficar um ômega 2 dividindo e aqui um ômega 2. Joga esse L para dentro, então aqui vai vir um L quadrado cortou, aqui, com esse R, ficou R quadrado. E L quadrado aqui eu botei aqui dentro, que é quadrado, então ficou um L e um L. Aqui então aqui ficou L cortou, então ficou C e ômega 2. E aqui ficou L ômega 2. Faz com calma, é tranquilo. Eu não vou mexer mais. Mas por que eu quis fazer assim, você vai entender no final. Para aqui ficar ε0 e frequência, aqui a fasezinha, e esse fator tem dimensão de resistência. Isso aqui que eu queria. Repare que aqui é raiz, aqui é R quadrado, né? Então isso aqui só pode ter dimensão de resistência também. Na raiz, tudo tem dimensão de resistência. Então isso aqui tudo a gente chama de Z, um Z estiloso, isso aqui chama de impedância, eu falo.
Se a gente fosse Rússia, chama tudo isso daqui junto até com o φ, de impedância, né, ou de resistência complexa. Né? Na literatura dos russos, eles chamam tudo de impedância de resistência complexa, que eles embutem tudo a parte complexa. Aqui eu estou pegando só a parte real aqui, esse cara. O φ está separado. Né? Então ele tem dimensão de resistência. Então o Q0 ficou isso. Né? Então o Q, no nosso jeito, é isso exponencial de ômega-t. Né? Mas o Q do nosso problema é a parte imaginária. Então a parte imaginária é só pegar o seno. Né? Então aqui vai ficar exponencial de ômega-t mais φ. Né? Então é seno de ômega-t mais φ. Esse carinha aqui. Aqui eu botei barra, mas não é barra, é esse tio aqui. Né? E a impedância. Então é porque aqui fica mais... a ideia, por exemplo, se você tira a derivada para tirar a corrente, né? Está escrito aqui. Então a corrente aqui ficou cosseno, beleza? Saiu um ômega-t, que cancelou esse ômega-t. Então a corrente aqui alternando. Né? Parece que assim, é epsilon por... Então corrente tem dimensão de diferente potencial por resistência. Né? Então por isso que essa definição é legal. Então no lugar da resistência, você bota a impedância, e aqui você bota simplesmente o termo de oscilação. É fácil reproduzir o resultado, uma vez você sabe, né? Escrevendo, não precisa fazer a conta toda. Então a corrente fica assim. Só que tem uma questão curiosa, que ambos aqui, né? Vamos pegar a carga, né? Ela oscila, você ligou o cara lá, né? Lembra que ele era seno de ômega-t, ômega-t, a fonte externa que está oscilando. A carga oscila na mesma frequência, né? Só que defasado, né? Por causa do φ. Então, assim, você é como se fosse ele tem um delay, né? Esse é por causa do termo de dissipação. Né? Para que você joga o R a zero, aqui está o R a zero, o φ a zero. O termo de dissipação faz o quê? Você pega um oscilador, como se fosse um oscilador forçado com termo dissipativo. Né? Então você pega e puxa esse cara, a fonte externa está fazendo ele oscilar. Mas porque ele estava parado no começo. Então ele oscila porque você está fazendo força. Então ele oscila na mesma frequência que você está mexendo. Só que não oscila junto com a sua mão. Né? Assim, com a mão. Você puxa, ele vem, digamos, com certo atraso. Né? Ele vem com certo atraso por causa da resistência. Né? Então o termo de resistência faz isso. Né? Aí depende do R e tal, quanto é que é essa defasagem. Essa é a parte conceitualmente legal. Né? Mas é a mesma coisa de um oscilador forçado com um termo de resistência. Mas aqui lá é meio difícil. Como é que você vai imaginar esse oscilador forçado? Você tem que imaginar um sistema massa-mola no fluido, né? Que você está puxando ele viscoso. Né? Esse cara tá... Aqui não. Aqui é mais fácil fisicamente entender. É um circuito RLC, uma fonte alternada. Né? Então você reproduz esse tipo de coisa. E é isso, galerinha. Acabamos aí a semana 12 e falta só mais uma semaninha. A gente vai lá, faz a brigadeirometria dos materiais magnéticos e acabou. Né? Acabou o curso. Realmente, vamos acabar, viu? Vai dar tudo certo, vamos nos salvar. Valeu, pessoal. Valeu aí, falou e fui. Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar e tudo muda, menos o que eu sinto por você.